Pois é, nós falávamos que essa medida, essa MP, vai ser o álibi perfeito para os presidentes das casas engavetarem aquelas propostas que são defendidas pela oposição. Bem, o líder da oposição está se movimentando. Sóstenes Cavalcanti, ele é o líder do PL na Câmara, disse que pretende repetir a estratégia de Eduardo Bolsonaro de levar até as embaixadas estrangeiras sediadas em Brasília uma carta de denúncia e repúdio sobre as graves violações de direitos humanos no Brasil. O parlamentar falou sobre esse plano em uma postagem feita na rede social X, no qual ele também disse que o dossiê vai mostrar que tem sido criado no país um perigoso precedente de exceção que ameaça a integridade do processo democrático e as liberdades civis. O documento vai apresentar à comunidade internacional de forma clara e fundamentada casos concretos de prisões arbitrárias, censura institucional e perseguição política que violam a Constituição e tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, fecha aspas, essa manifestação do líder da oposição, o deputado federal Sóstenes Cavalcanti, do PL, Partido Liberal. Você, Cristiano Beraldo, a estratégia que deve ser adotada por Sóstenes Cavalcanti, que deve circular entre várias embaixadas, e ele vai entregar uma carta, um documento com as denúncias de violações que são cometidas aqui no país. O que você acha disso? É importante publicizar o que tem acontecido, mas dá para projetar algum resultado prático? É bom reforçar o que tem acontecido, talvez conseguir algum tipo de apoio, mas, enfim, as pessoas têm dúvidas o quanto isso vai repercutir de fato, né? Isso é um ato político, né? A gente vê, aliás, hoje, no Brasil de hoje, esse Brasil que nós vivemos, de decisões judiciais absolutamente inexplicáveis, é até um ato de coragem, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível justamente porque fez uma reunião com embaixadores para denunciar falhas que ele via no sistema eleitoral brasileiro. Qual a consequência dessa reunião? Absolutamente nenhuma. Nenhum embaixador saiu dali, fez um reporte para a presidência do seu país e esse país tomou uma medida, fez uma denúncia, fez uma intervenção no Brasil. Nada aconteceu. O Brasil conduziu a eleição de 2022 conforme estabelecido, então o TSE teve o protagonismo esperado, tomou as decisões que quis tomar. Agora, uma coisa importante dentro de todo esse contexto, Caniato. Veja, o que nós tivemos por parte do TSE depois das eleições, vou nem falar durante, porque aí fica no campo da especulação, mas depois nós tivemos o caso de Deltan Dallagnol, que foi um caso muito claro. Quando há na carta de Donald Trump essa menção que nos lembrou aqui o Mota das eleições transparentes, aí eu quero perguntar ao nosso ouvinte, o nosso espectador, depois que Deltan Dallagnol foi caçado por um crime que eventualmente ele pudesse vir a cometer, quem entrou no seu lugar não foi aquele candidato que estava na primeira suplência de Deltan Dallagnol, não. Quem entrou no seu lugar foi um candidato que sequer atingiu o percentual mínimo de votos no Paraná para ser elegível a uma cadeira na Câmara. E mesmo assim o TSE, na caneta, no autoritarismo, colocou um candidato ilegítimo como deputado federal. Esses detalhes todos são monitorados, são acompanhados, são observados. Levar isso às embaixadas, levar todas essas confusões que acontecem no Brasil às embaixadas, é um ato simbólico, mas todos os governos sérios, pelo menos, já sabem exatamente como as coisas estão se dando no país. Agora, vão fazer uma interferência? Não. O que eles vão fazer é tomar medidas para se protegerem as suas empresas, por exemplo, as empresas estrangeiras que querem investir no Brasil e que, diante de toda essa confusão, estão percebendo que o Brasil não é um país confiável. Essas embaixadas, à medida que forem consultadas pelos setores da economia dos seus países, vão dizer, olha, cuidado com o Brasil. A situação no Brasil é realmente complicadíssima, é imprevisível. Você coloca o seu dinheiro ali
quer ajudar o país a se desenvolver, quer fazer negócio, quer criar emprego, movimentar a economia, mas de repente você pode tomar um tapa na cara e perder o teu investimento e ter que ir embora, com uma mão na frente e outra atrás, em razão de uma decisão judicial que a gente nem sabe de onde saiu. Então essas coisas todas, Canhato, já são sabidas, mas não deixa de ser um ato de coragem do líder do Partido Liberal. Pois é, deputado Sóstenes Cavalcante disse que levará a várias embaixadas que estão em Brasília denúncias sobre as violações que acontecem aqui no Brasil. E aí o Reinaldo Rocha, nosso espectador, enviou a seguinte mensagem: o deputado Sóstenes vai às embaixadas porque não consegue, e ele faz um jogo de palavras, porque não consegue falar no parlamento. Faz acordo, mas o presidente não cumpre, presidente da Câmara, ele se refere. Dias difíceis. Obrigado pela mensagem, viu, Reinaldo? Passo para você, Mota. A manifestação do líder do PL, que diz que vai recorrer às embaixadas nesse ato político, como mencionou o Beraldo. Faz ele muito bem. Os políticos da chamada direita, que às vezes eu coloco com muitas aspas, ainda tem muito que aprender em termos de guerra política com a esquerda. Se a direita copiasse ao pé da letra o que a esquerda brasileira fez nos anos 70 e 80, o jogo mudaria em pouco tempo. Eu quero lembrar aqui, em 1977, a esposa do então presidente americano Jimmy Carter, Rosalynn Carter, visitou o Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje. A visita ocorreu durante o governo do presidente Ernesto Geisel, durante o chamado regime militar. Durante a sua estadia aqui no Brasil, Rosalynn Carter, a primeira-dama americana, foi procurada por inúmeras pessoas para denunciar as violações de direitos humanos e democracia. Ela se encontrou, por exemplo, com o então arcebispo Dom Helder Câmara. Ativistas de esquerda entregaram a Rosalynn Carter, eu me lembro da notícia no jornal, uma carta com graves denúncias sobre violações de direitos humanos. A direita brasileira não precisa inventar nada. Basta usar algumas das táticas que a esquerda brasileira usou nas últimas 4 décadas. Você, Dávila, como avalia esse movimento de alguns parlamentares e, no caso de Sóstenes Cavalcante, ele deve adotar uma estratégia que já foi utilizada, inclusive, por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora ele pretende repetir a estratégia aqui no Brasil. É um bom momento para o líder da oposição fazer esta peregrinagem pelas embaixadas, porque o Brasil está em evidência no noticiário internacional. Isto está ajudando a trazer mais luz à real situação brasileira para o restante do mundo. Então, esse esforço internacional, neste momento, vai ajudar a dar mais visibilidade a essas coisas estranhas que acontecem por aqui, como abuso da justiça, violação das regras do devido processo legal, do direito à ampla defesa, do respeito à liberdade de expressão, do respeito da imunidade parlamentar e, principalmente, dos desaforos que o Brasil vem fazendo para o mundo livre e democrático, como é o caso do pouso deste avião cargueiro que, na verdade, supre armas para governos autoritários e milícias terroristas. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. A notícia em destaque: o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, vai levar a várias embaixadas que estão em Brasília uma carta, um documento com várias denúncias de violações que acontecem aqui no Brasil. Deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, passar para o Cristiano Beraldo, que fará uma análise sobre as opções da oposição no Congresso Nacional. Quantas vezes, né, Beraldo, nós não escutávamos, não, a solução está na mão do Congresso Nacional. Talvez esse processo de pacificação passe pela atuação de deputados e senadores. É preciso esperar que o Congresso faça alguma coisa nesse momento. Bem, a oposição, aos trancos e barrancos, tem tentado, né?
teve aquele manifesto, aquela movimentação, aquela obstrução física, inclusive, foi amplamente criticada na semana passada, mas a impressão que muitas pessoas têm é que as opções estão acabando. O Congresso, ou pelo menos a oposição dentro do Congresso Nacional, tenta de todas as maneiras. Faz um movimento aqui, fecha um acordo acolá, aí o acordo não é cumprido, tenta uma negociação, enfim, a gente observa movimentações de várias figuras da oposição no sentido de destravar algumas pautas, mas parece que não vai. Tem uma força maior que impede que esse movimento consiga avançar. Você vê chance do Congresso Nacional, dessa oposição, conseguir avançar com alguns desses projetos que eles entendem que seria o pacote da pacificação do país? Neto, eu acho essa história de pacificação um folclore. Isso não existe, né? É uma palavra bonita. Então a gente vê muita gente que grava vídeos, faz manifestações, precisamos pacificar o país. Não vai pacificar o país coisa nenhuma. A realidade da política brasileira é essa. As pessoas não estão se movimentando por amor, as pessoas estão se movimentando por rejeição a outro. Não, eu vou votar nesse candidato aqui porque aquele outro ali eu tenho ojeriza a ele, eu não quero esse camarada de jeito nenhum, então eu vou votar naquele. E não porque o candidato em que você vai votar, o candidato em que você está apoiando, o candidato que você está divulgando, tem ali qualidades, que você fez uma grande avaliação profunda dos seus posicionamentos, a firmeza das suas convicções ideológicas. Não existe nada disso. Então, o que a oposição tem que fazer é exercer o seu papel de minoria usando o regimento. Sinceramente, não adianta ficar ali ocupando a mesa diretora com os esparadrapo no olho. Não vai resolver absolutamente nada. É um protesto, é uma coisa simbólica, mas convenhamos, é preciso ter uma estratégia mais efetiva do que essa, porque agora eles têm aí, acho que são 14 processos no Conselho de Ética, usando aquele episódio como uma justificativa para tentar impor punições a esses deputados. A oposição tem elementos que são muito importantes nessa batalha. Aliás, eu faço até aqui um destaque. O Mota nos trouxe essa atuação da esquerda durante as décadas de 70 e 80, mas, Mota, eu só peço que, por favor, a direita brasileira não chegue nesse ponto, o ponto que chegaram esses militantes de esquerda naquela época, porque eles eram criminosos, pegaram em armas, roubaram bancos, sequestraram pessoas, inclusive o embaixador norte-americano, que depois foi usado como moeda de troca para liberar marginal que estava preso por atos criminosos praticados no Brasil. Então, o que precisamos é de uma oposição que jogue de forma limpa, mas muito eficiente. Isso sim, que pegue o regimento da Câmara dos Deputados e, dentro do regimento, utilize-se de todos os instrumentos ali previstos para causar um tumulto, até que haja condições de que todos os parlamentares que estão ali na casa tenham os seus interesses atendidos. E o interesse hoje da oposição não é o interesse de aprovar a anistia, de aprovar o fim do foro privilegiado. É o interesse de ver esta matéria discutida e votada. Se tiver voto, vai aprovar. Se não tiver voto, não vai aprovar. Agora, qual é o medo, qual é a preocupação de não colocar o tema em discussão? É isso que não dá para compreender. Então, Caniato, há muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, mas a oposição ela tem que ser muito firme e, sobretudo, efetiva. Quer dizer, o Mota, eu acho que também quer fazer uma ponderação em cima disso, só para a gente fechar as reflexões, as análises sobre essa notícia. Você também não concorda com essa história de pacificação, né, Mota? Mas se não é a pacificação, a saída seria o quê? O apaziguamento? Respeito às leis? Eu vou acreditar em pacificação. Eu vou acreditar, Caniato, em pacificação quando, ao invés de ter 40 mil homicídios por ano, o Brasil tiver 10 mil, por exemplo. Eu vou acreditar nessa história de pacificação quando todo mundo que eu conheço não tiver sido assaltado, que é o caso de hoje. Eu vou acreditar em pacificação quando a gente puder andar nas ruas do Brasil
sem ficar olhando para os lados o tempo inteiro, sem ter que entrar numa loja para usar o celular. Essa é a verdadeira pacificação. O acirramento de ânimos políticos está acontecendo no mundo inteiro. Os que levantam essa história de pacificação, levantam essa bandeira, esse tema, eles querem é calar a metade ou 2/3 do país. A pacificação que eles querem é supremacia da turma da esquerda. Eu queria lembrar aqui uma coisa muito importante que muita gente esquece. A função dos representantes do povo é muito maior do que simplesmente fazer leis. Aliás, essa, na minha opinião, não é nem a função principal. O Brasil já tem leis suficientes. O Brasil devia começar um mutirão para acabar com leis, já anular metade, 2/3 das leis que existem no Brasil. A missão principal dos representantes eleitos é representar o povo. Os representantes do povo não podem ser anulados por funcionários, por servidores estatais não eleitos, servidores que nunca tiveram um único voto. Não é assim que a democracia funciona. A democracia, o poder é exercido pelo povo através de seus representantes. Se esses representantes não têm mais nenhum poder, se eles não conseguem mais fazer nada, se eles não conseguem mais decidir coisa nenhuma, desculpe, acabou a democracia. E o que os representantes do povo podem fazer quando acaba a democracia, quando eles perdem o poder? Há várias possibilidades. Agora, a única coisa que eles não podem fazer é fingir que nada está acontecendo.